Sou João Arthur, sou aluno do Colégio Gênesis, oitavo ano, e vou falar sobre América Latina e Anglo-Saxônica. A América Latina é concebida a partir de duas principais divisões regionais. Uma obedece ao critério da localização e posição geográfica, outra obedece a critérios culturais e econômicos. A primeira divide o continente em América do Sul, Central e do Norte. A segunda divide em América Latina e Anglo-Saxônicas. A América do Norte está localizada no extremo norte das Américas e é composta por apenas três países: Estados Unidos, Canadá e México, além de territórios de domínios europeus, como a Groenlândia e Bermudas. Os dois primeiros países são os únicos continentes americanos que estão inseridos no grupo dos países mais importantes político e economicamente, especialmente os Estados Unidos, que possuem a condição de maior potência mundial. Já o México configura-se como um país em desenvolvimento, ou seja, emergente. A América Central é um istmo que une a América do Sul e a América do Norte. Ela está limitada ao norte pela Península de Yucatán, no México, e ao sul pela Colômbia, limitado a oeste com o Oceano Pacífico e a leste com o Oceano Atlântico. Com uma extensão de cerca de 17,8 milhões de quilômetros quadrados, a América do Sul comporta 6% da população mundial, dividida em 12 países e 7 territórios. São eles a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. E os territórios da Guiana Francesa, Ilha de Páscoa, Ilhas Calambacos, Ilha Geórgia e Sanduíche, Ilhas Malvinas, limitasse ao norte com a América Central, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. Os principais elementos do relevo da América Latina são a Serra Madre Ocidental, no Planalto Mexicano, a Cordilheira Montanhosa dos Andes, situadas na porção oeste da América do Sul, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro, e as planícies do Orinoco, Planície Amazônica e Planície Platina, localizada na porção central da América do Sul. A América Latina é rica em recursos hídricos e possui extensas bacias hidrográficas, como a Bacia do Orinoco e a Bacia Amazônica e a Bacia Platina. A América Latina apresenta grande variação climática. O clima predominantemente é o tropical, úmido, seco e de altitude, ainda que em alguns países o clima equatorial quente e com pouca amplitude térmica prevaleça. A vegetação é formada por florestas tropicais, subtropicais e temperadas, savanas, vegetação rasteira, algumas desérticas como as xerófilas. Sua população é de aproximadamente 925,2 milhões de habitantes, que estão distribuídos em 35 países e em vários territórios que não possuem total autonomia política, como por exemplo a Guiana Francesa. As riquezas do continente americano atraíram muitos colonos imediatamente
Depois da sua descoberta, alguns deles trabalhavam por contas próprias, outros estavam a serviço de companhias mercantes europeias. Os colonos de ambos os grupos queriam ganhar dinheiro vendendo artigos valiosos para a Europa. Os produtores de maior valor da América do Sul e do México eram o ouro e a prata, mas ao norte os bens mais valiosos eram pele de animais no Brasil. No Brasil, na primeira fase da colonização, antes das descobertas do ouro, buscava-se principalmente a madeira da árvore chamada pau-brasil. Quando os europeus começaram a povoar a América, depararam-se com os nativos americanos ou índios. Em muitos casos, suas relações com eles foram amistosas, mas à medida que os europeus foram tomando mais tarde pela força, os indígenas se revoltaram. As guerras entre colonos e nativos deixaram milhares de mortos e muitos mais índios ainda morreram de varíola e de outras doenças trazidas pelos europeus. A maioria da população é formada por jovens de até 30 anos, cerca de 80% da população mora na zona urbana, isto é, cidades de grande e médio porte, principalmente. Os principais grupos étnicos são brancos, descendentes de portugueses e espanhóis, negros descendentes de africanos, pardos e indígenas. Cidades com níveis mais altos de educação melhor, acesso à água potável e moradias com infraestrutura e saneamento básico tentem a registrar expectativas de vida mais altas e menos mortes por doenças infecciosas. No caso brasileiro, a incidência de morte varia de acordo com a região do país. Segundo a pesquisa, o Brasil apresenta maior incidência de mortes por doenças transmissíveis na região norte, por violência no nordeste, em decorrência de doenças não infecciosas e cardiovasculares na região sudeste e por câncer no sul. Na América Latina era desenvolvida a agricultura de subsistência, incluindo ainda caça, pesca e colheita. Com a chegada dos colonizadores europeus, grande parte dos países latinos passaram a cultivar produtores destinados. A grande parte dos países latinos passaram a cultivar produtores destinados à exportação com objetos de obter lucro. A pecuária ocupa hoje em lugar de destaque a atividade praticada de forma semi-intensiva. São criadas raças bovinas europeias em regiões de clima frio e raça zebu em áreas de clima tropical. Outra atividade econômica bastante difundida em praticamente todos os países da América Latina é o extrativismo e a mineração. Existe uma grande fluxo comercial desenvolvido internamente entre os componentes latinos, uma vez que há uma dependência em relação a alguns minérios, além da sua exportação para diversos lugares do mundo. O setor industrial é dividido em indústrias tradicionais e de beneficiamento, atua na produção de matéria-prima a partir do beneficiamento de minérios ou produtores agropecuários, incluindo aquelas que produzem bens de consumo, como as tradicionais indústrias alimentícias e têxteis. Apesar de alguns países possuírem o setor industrial mais diversificado, que faria destes a indústria de base até tecnologia
de ponta. Com essas características temos o Brasil, a Argentina e o México. A América Latina possui diferentes níveis de superdesenvolvimento, herança de seu passado colonial e diversas práticas políticas internas e externas. Os blocos econômicos que existem na região expõem a fragilidade de suas economias e as dificuldades e promovem uma integração econômica e política mais completa e abrangente. Alguns dos blocos econômicos ou projetos presentes no continente latino-americano são ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas. Em 2004, os líderes de Cuba e Venezuela apresentaram a proposta da ALBA, bloco que tem a pretensão de integrar a região do Caribe e o restante da América Latina a partir de propostas de incentivo à solidariedade mútua, projetos sociais e econômicos. ALCA, a área de livre comércio das Américas. Iniciativa dos Estados Unidos propõe a formação de uma área de livre comércio em todo o continente americano, com exceção da a Cuba, Mercosul, Mercado Comum do Sul. Entre os objetivos gerais do bloco estão a criação de uma área de livre comércio e de uma união aduaneira. Entre tantas ambições, e Mercosul também busca a uniformização das taxas de juros, criação de uma moeda única e estabelecimento de livre circulação de pessoas. Uma característica histórica que é comum aos países da América Latina é a concentração de terras nas mãos da elite. Mesmo após a descolonização, esse fator é um dos responsáveis pelas marcantes desigualdades sociais e econômicas presentes nesse país. O continente Antártico é formado em toda sua totalidade por gelo e possui características singulares. Essa região detém cerca de 10% das terras emersas do planeta. O coração da Antártida é composto por um grande planalto de gelo. Dessa forma, ele apresenta altitudes que variam entre 1.500 e 4.000 metros acima do nível do mar. Essa região corresponde a uma área de calota polar, ocupando um território com tamanho semelhante ao do Brasil. É considerado o maior dos desertos, isso porque apresenta as condições mais adversas para manutenção e proliferação de vida. Apesar de aparentemente ser um lugar úmido, a umidade relativa do ar é muito semelhante às que predominam nos desertos de areia. Isso porque a ocorrência de precipitação de neves é rara e quando acontece ela se compacta rapidamente, tornando-se blocos de gelo. Uma grande parcela da calota de gelo se sedimenta em áreas mais profundas do continente e determinadas montanhas afloram na superfície. Já em outros lugares, o gelo se acomoda abaixo do nível do mar. A América Anglo-Saxônica, a região abrange os países do continente americano com língua e cultura relacionadas ao Reino Unido, apesar de a denominação anglo-saxônica ser frequentemente aplicada apenas aos países desenvolvidos da América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Também integram o grupo a Guiana, situada
na América do Sul e Belize, América Central. O clima é determinado pela latitude, predomina o temperado, continental e oceânico. Apenas o norte do Canadá está nos limites entre o polar e subpolar, e a parte do sul dos Estados Unidos está no tropical. O relevo apresenta a grande variação entre as duas costas da América do Norte. Na costa do Oceano Pacífico, a oeste, estão as Montanhas Rochosas, formação recente e elevadas. Segue-se uma grande planície central e na costa do Oceano Atlântico, a sudeste entre formações antigas e desengastadas. Na vegetação predomina a floresta temperada, muito devastada. Aparece ainda florestas boreais e tundra ao norte do Canadá e pradaria, pântanos e desertos nas planícies centrais e no sul do continente norte-americano. A América anglo-saxônica tem uma população estimada em mais de 327 milhões de habitantes e apresenta algumas das áreas mais intensamente povoadas do mundo. Sua distribuição é irregular, né, concentrando-se na costa nordeste, na Califórnia e na região dos Grandes Lagos e do Rio Lourenço. A população dos Estados Unidos cresceu aos imigrantes vindos de todo o mundo, como europeus, africanos, hispanos, americanos e asiáticos. A composição étnica norte-americana é muito variada: a 80% de brancos, 12% de negros, 3% de asiáticos, 4% de outras étnias e somente 1% de ameríndios. Os Estados Unidos e Canadá foram colonizados pela França, parte do Canadá e principalmente pela Inglaterra, que desenvolveu um modelo de colonização diferente da que ocorreram nos demais países da América. Na chamada colonização de povoamento que ocorreu nessas duas nações, as metrópoles incentivam a fixação permanente em desenvolvimento da colônia, pois lucros assim grandes contingentes populacionais migraram da Europa, movidos principalmente pelos problemas sociais, econômicos e religiosos de seu país de origem e pela grande expectativa de prosperidade nessa nova terra, como esses migrantes tinham a intenção de construir um novo mundo, uma nova Europa. Foi necessário criar uma série de infraestruturas que permitissem aos europeus viverem com uma qualidade de vida semelhante àquela que possuíam na Europa. Com assim, o período colonial nos Estados Unidos e Canadá foi marcado por um grande desenvolvimento econômico, mercantil e manufatureiro. Grande desenvolvimento econômico caracteriza a América anglo-saxônica, destaque para a região dos Grandes Lagos, que concentra a maior parte da população dos Estados Unidos e do Canadá. Nela estão as maiores cidades, grande parte do parque industrial e os centros financeiros. Na política, as decisões dos Estados Unidos e se fazem sentir em todo o mundo. O país media conflitos e atua para garantir seus próprios interesses. Exemplos disso são a atuação norte-americana no conflito entre Israel e Palestina e as invasões
do Iraque e do Afeganistão. A indústria dos Estados Unidos tem amplo e variado parque industrial com vasta produção de bens de consumo e de tecnologia, além de gigantesco setor de serviços. Por isso, a economia estadunidense é usada como parâmetro da economia mundial e o dólar ainda é a moeda mais utilizada nas transações internacionais. No Canadá, as principais indústrias são a automotiva e a alimentícia e a aeronáuticas. A América Anglo-Saxônica é grande produtora de carne, leite e grãos, há principalmente milho e trigo. É conhecida como grande celeiro agrícola, capitalista e extremamente moderno. Conta ainda com esbeltes ou cinturões, áreas especializadas em determinadas culturas, como o trigo em Saskatchewan, no Canadá e no norte das planícies centrais dos Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá contam com grandes reservas de diversos minerais, como petróleo, gás natural, ouro e cobre. Os Estados Unidos, no entanto, precisam importar recursos minerais para atender à grande demanda interna. O SCS é um órgão oficial do governo dos Estados Unidos da América, equivalente ao Ministério de Comércio Exterior brasileiro. Dedicar-se a incentivar a exportação de produtos de tecnologia e serviços norte-americanos, com especialistas internacionais em vários setores de atividades e mais de 40 parceiros comerciais no Brasil promovem a aproximação entre empresas, importação, representação, distribuição de produtores, tecnologia e serviços dos Estados Unidos. A hegemonia foi conquistada em virtude do fortalecimento dos Estados Unidos durante a guerra concomitação ao enfraquecimento relativo das potências europeias. A economia norte-americana se expande internacionalmente. Suas forças armadas detêm o monopólio da bomba atômica e disseminam bases pelo mundo. Washington dita a política no Ocidente e disputa a hegemonia no resto do planeta. A supremacia econômica é alcançada com a exportação de capitais americanos, tornam-se multinacionais com filiais espalhadas por todo o mundo. Essas influências sobre as economias nacionais e determinam seu rumo. A busca da hegemonia política tem por base da doutrina Truman. A população do Canadá está composta por uma porcentagem muito elevada de descendentes dos grupos que formaram aqueles países britânico e francês. O grupo britânico, 45% em descendente de escocês, habitam principalmente Nova Escócia e Príncipe Eduardo. Seu crescimento se deve, em parte, à assimilação de outros grupos. O Canadá é um país desenvolvido, possui um dos maiores índices
de Desenvolvimento Humano, IDH, do mundo 0,961. Mesmo assim, a economia do Canadá é bastante dependente da estadunidense. Trata-se de uma economia de serviços. A agricultura responde somente por 2% do BIP e ocupa apenas de 2% de população ativa. A indústria responde por 29% do BIP e escolhe 22 e acolhe 22% dos trabalhadores. Os serviços representam 69% do BIP e 76% da força laboral. Os países anglo-saxônicos possuem uma das maiores economias da América com presença em um grande bloco econômico. O NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio entre os Estados Unidos, Canadá e México, a estratégia estadunidense de criação do bloco visa enfrentar a concorrência dos mercados europeus e especialmente o asiático, que tem tido vigorosa evolução nos últimos anos. E assim eu concluo minha apresentação.